Abramos o livro, o maior livro, o único livro de Deus, no capítulo 7 de João. Vamos ler 11 versículos, 14 a 24. João 7, 14 a 24. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabeste letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônios, tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim? Pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Querido Pai, obrigado pela Tua presença conosco. Obrigado pela presença do Espírito Santo na vida daquele que passou pelo novo nascimento, que foi regenerado, transformado verdadeiramente. Obrigado, Senhor, pela palavra lida. E como Tu dizes mesmo no Teu livro santo, maravilhoso, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aquilo que Tu quiseste revelar para nós é para a prática dela, a prática da Tua palavra. Fala ao nosso coração. O Teu Espírito Santo que inspirou João a escrever, seja o mesmo que ilumina a nossa mente e nosso coração para entendê-la e também para a capacitação para praticá-la. No poderoso nome de Jesus, um nome sobre todo nome. Amém. Podem sentar, queridos. Jesus Cristo, dono da festa, foi rejeitado em sua própria festa. Me impressiona, meus queridos, as nossas ações interiores no culto do Senhor. Muito certinho, muitas vezes, com certa dedicação. Mas este texto me chamou a atenção
como é que está o meu coração? Jesus Cristo tem tido assento dominante nas nossas vidas. Certo humorista falou de um aniversário de um jovem de mais de 90 anos. E nessa festa, pegaram a aposentadoria dele e compraram tudo. Alimentação, até um grupo de cântico, e se desenrolava a festa. Em dado momento, lá viu uma pessoa com a bandeja, chegou perto daquele ancião, ele foi pegar o salgadinho e disse: não pode, vovô, olha o seu colesterol. Aí lá vinha do doce: não pode, vovô, olha a sua diabetes. E vinha para ele e nada, refrigerante nada. A música era tudo que ele não gostava. E ele disse: para quem é esta festa finalmente? Não foi para mim, não. E ele ficou indignado e não podia nem fazer certas atitudes, etc. Meus queridos, hoje estamos celebrando uma festa, porque o culto é sempre uma dedicação ao Senhor, uma adoração que Ele requer, espírito e verdade. Mas eu me peguei hoje pela manhã, ontem também, perguntando-me se muitas vezes Ele não está sendo rejeitado em nossas vidas pela motivação que eu tenho na alma, expressando em lábios, mas muitas vezes o coração bem longe. Ele não tem direito ao meu coração. O espaço físico maravilhoso aqui, mas o coração daquele que nós expressamos, nossos lábios, eles têm sido o dono do nosso coração. Meus queridos, Jesus Cristo, interessante aqui, Jesus sempre tem o seu tempo e propósito em tudo que faz. E que nós precisamos aprender isso. Jesus Cristo é nosso exemplo. Paulo chama a responsabilidade nossa e ele chama para si e diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Minha tristeza é saber se você, ao sair daqui, tem outro comandante na sua vida. Você. É interessante notar, meus queridos, mesmo sendo dono da festa, Jesus foi rejeitado e não teve o reconhecimento que merecia. A festa era o tabernáculo, ou a festa das colheitas, ou o Sucote. Era uma festa que promovia muita alegria dentre o povo. Era uma festa que era comemorada ainda hoje pelos judeus e alguns cristãos sionistas que defendem os judeus, unhas e dentes, ainda promovem até em suas igrejas algumas festas judaicas. Essa festa durava uma semana. E para alguns simboliza a presença protetora de Deus durante 40 anos, lá no deserto. E também
mostra nesta festa a vida eterna. Mostra também nessa festa sobre a expressão de divindade de Jesus Cristo, o Messias que havia de vir, que estava presente ali, mas foi rejeitado. Jesus Cristo se apresenta nessa mesma festa, no fim da festa, como o Messias, mostra a sua missão e a sua divindade. E nessa festa que Jesus Cristo se apresenta, por conta do ritual desta festa, como a luz do mundo. Mas vamos pensar em 3 coisas esta noite. Você está rejeitando o dono do culto? Dono da festa? Parece um absurdo essa pergunta, mas vamos olhar para o nosso coração. Vamos olhar para a motivação de nós estarmos aqui. Por que estamos aqui? Porque Jesus Cristo nada fazia sem propósito definido e na hora definida. Primeira coisa aqui, amados, que podemos perceber, nos versículos 15 a 18, é que rejeitaram o seu ensino que vinha do céu. Como eu disse, na festa os judeus celebravam a proteção e a provisão de Deus todo o tempo. Quando eles vaguearam pelo deserto por 40 longos anos. Era uma festa de muita alegria, muita celebração. Com ofertas, sacrifícios, tudo conforme Deus pedira. E aí Jesus se apresenta, não como os irmãos dele queriam logo no começo, porque quem quer aparecer, quem quer ser visto, vai para a festa, que era uma festa de grande alegria. Mas Jesus Cristo chega no meio da festa. Ele vai com um propósito definido. A Bíblia nos mostra aqui nesses textos lidos que ele vai ao templo e começa a ensinar. Começa a falar. Começa a dar a sua prédica de ensinamento. Ele mostra, expõe que o seu ensino era do Pai, não era humano. É interessante que hoje, meus queridos, se você der uma olhada aqui, hoje acontece a mesma coisa. Então os judeus se maravilhavam e diziam, versículo 15, como sabe ele estas letras sem ter estudado? Hoje, a coisa acontece do mesmo jeito, meus queridos. Até nos autores dos livros, se você der uma olhada na capa de trás, tem um cabedal de conhecimento daquele dito cujo. E nós não nos preocupamos com o caráter e pela qualidade de vida que aquelas pessoas têm, ou aquela pessoa tem. Jesus Cristo aqui, amado, causou extrema admiração, porque expressava autoridade. Ele expressava praticidade nos seus ensinos. Inclusive, meus queridos, quando Jesus Cristo termina o Sermão do Monte, as pessoas ficavam admiradas. E pior, fizeram uma comparação. Vamos ver isso, Mateus 7, 28 e 29. Vamos lá? Então os judeus se maravilharam. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, o Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com o quê? Sua doutrina. É com praticidade. Por quê?
ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele mostrava a praticidade e eles, pouco tempo depois, nesse próprio capítulo, eles quiseram prendê-lo por 2 vezes. O que nós podemos aprender, meus queridos? Não adianta admiração sem a devida devoção na prática de vida. Se você não sai desse templo hoje para continuar a sua adoração em tudo que faz, você perdeu muito tempo aqui. Não adianta a admiração sem a devida devoção com internalização. Jesus Cristo disse, Mateus 7, 26, 27, se ouço a palavra e não a ponho em prática, eu sou semelhante a quê? A uma pessoa, um indivíduo que construiu a sua casa, onde? Na areia. Vamos ver aqui, gente. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu a casa onde? Gente, você pode ter um cabedal de conhecimento, a Bíblia pode estar intelectualizada na sua mente, mas se não faz parte da sua vida, você não fez nada. Eu tinha um primo que simplesmente ele leu várias e várias vezes a Bíblia, mas não se converteu. Precisamos, irmãos, ler. A Bíblia nos mostra que devemos ler, devemos ouvir, devemos passar para os outros, pregar. Precisamos meditar, precisamos guardar. Se você não fizer isso na sua vida, a sua vida será um fracasso. Ontem uma pessoa chegou para mim, lá em Campina Grande, disse, pastor, o que é que eu faço para não ser rebelde? Como é que eu posso ter a força para obedecer a Deus? Ela estava chupando laranja, eu acho que era tangerina. Eu disse, tá vendo essa tangerina aí? Tem muitos nutrientes. E mesmo que você não saiba se tem ou não, se você come ou chupa, você vai gozar dos benefícios. Também com a palavra internalizada, a Bíblia nos mostra que prudentemente nos conduziremos e também faremos realmente a vontade de Deus e teremos sucesso naquilo que fazemos. Já em Apocalipse 1:3 mostra que eu sou feliz se ouvir, ler e guardar esta palavra. Deus não quer uma expressão verbal bonita se não há interesse no coração. Vamos ver um texto, irmãos, que Jesus Cristo chama a atenção, que um profeta já dissera em Mateus 15, 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9. Este povo, está falando da gente, viu? Este povo me honra com os lábios, mas essa adversativa é terrível para a gente, se a gente fizer isso. Mas o seu coração está longe de quem? De mim. Deus conhece a tua vida, Deus conhece a minha vida. É preciso que o culto continue, como eu disse, após aqui.
A intelectualidade do ensino não produz transformação. Se não tiver a sua origem do Pai. Como eu tenho dito aqui, eu já li centenas de livros. Mas só um livro me transformou. Esse, que é do Pai. Se você não pratica a meditação diária, a leitura diária, que não decide tudo segundo este livro, você não é cristão. Deus quer, amados, que vivamos esse livro. Eles admiravam, mas negavam o ensino. Ele achava Jesus Cristo o máximo, mas o coração estava longe. Infelizmente, ainda hoje se valoriza mais o nível intelectual dos autores, como eu disse, dos pregadores, do que a vida cristocêntrica, se eles têm ou não têm. Até mesmo entre nós é levado em conta o quanto se conhece da doutrina e não do quanto se pratica a doutrina certa. Certa vez, nós estávamos analisando um candidato à ordenação após o seu sermão de prova. E quando passaram a palavra para mim, disse: a Bíblia perdeu de 9-2. As pessoas, para demonstrarem que conhecia a respeito da doutrina, conhecia a respeito dos livros adotados, citaram mais livros dos autores do que da Bíblia. Só citou 2, além do sermão base. Gente, a Bíblia nos diz, esse povo erra por falta de conhecimento. Esse conhecimento que a Bíblia nos ensina, não um conhecimento superficial, mas com profundidade, experimental, que não só conhece a palavra, mas conhece profundamente o Senhor da palavra. Se você conhece o Salmo 23, de cor, principalmente o versículo 1, que todo mundo sabe, mas se não conheceu o Senhor do Salmo, você está com a vida fora do prumo de Deus. Meus queridos, precisamos pensar se estamos valorizando mais o campo das ideias do que o caráter da pessoa. Seu caráter. Eu oro todos os dias. Deus, por favor, até aquelas boas intenções, aquelas ideias que vêm ao meu coração, se não provém com a ideia de glorificar a Deus, mentira isso. Não é só o fazer o certo, é a motivação certa do que se faz todas as coisas. O que é que você tem ensinado a sua criança com a sua vida? Infelizmente, muitos pais estão enganando as suas crianças quanto ao verdadeiro evangelho, que não é apontando para João, mas João apontando para Jesus Cristo. Hoje, a gente vê isso, porque é bonito, porque é folclore, e não porque é de Deus. Juno, a deusa romana, está sendo propagada através dos 3 personagens que dizemos que folclore, mas quando é uma expressão de idolatria também. Então vamos pensar. Você rejeita o ensino do céu com a prática de vida? Eles se admiravam de Jesus, mas queriam matá-lo. E pior que a hipocrisia era tão grande que disse que não, que você está com
um demônio. Quem é que te quer matar? Se os próprios judeus não falavam alguma coisa boa de Jesus, porque tinha medo de ser expulso da sinagoga. A segunda coisa, amados, está nos 19 a 22. João 7, 19 a 22. Rejeitaram o seu ensino superior. Parece a mesma coisa, mas nós queremos acrescentar mais alguma coisa. Antes eles procuravam Jesus na festa. Onde está ele? Ele não vai aparecer, não. Parece um desejo sincero, mas desprovido de realidade interior. Quando Jesus Cristo se apresentou, eles começaram a questionar o tipo de ensino dele, se era ou não só veraz, mas o ensino superior que vinha do Pai. Ele chega e começa logo a ensinar. Você tem ido para os lugares que você frequenta com o intuito de ser bênção? Jesus que foi para a casa de um Zaqueu da vida, odiado pelos judeus, rejeitados, mas ele foi com compaixão. Foi atingir o coração daquele homem. Jesus Cristo não fazia nada por fazer. E precisamos aprender com a nossa vida e com a vida dele que devemos praticar o ensino dele. Como devemos aprender com ele? Não só o conteúdo, mas também um propósito, meus queridos, com que ele fazia todas as coisas. Ele não ia a festas judaicas para admiração. Cada festa judaica, eram 3, as principais. A Páscoa, mais ou menos no mês de abril. Pentecostes, 50 dias após. E essa aqui, entre setembro e outubro. Ele não ia para causar admiração, como ele está pouco preocupado com a glória humana. Ele está preocupado, sim, sempre de agradar o Pai, que o mandou não só para viver aqui, mas morrer por você. Eu não gosto, meus queridos, principalmente nesse tempo, de consultar as mídias. Eu vou chamar de Instagram, Facebook. E quando vejo que é um crente, eu passo direto, para não ter raiva, não ter uma ira santa. Os crentes ensinando aos seus filhos coisas que não tem nada a ver, e diz que não tem nada, não tem nenhum problema. Meus queridos, nós precisamos aprender com Jesus. Jesus estava também presente na festa. Jesus Cristo estava presente na festa de um modo diferente. Ele ensinava. Seu único ensino era superior. Seu único ensino é que veio do Pai. Portanto, tem realmente algo acima da média. Jesus foi extraordinário, amados, em seu argumento. Ele usou um ícone da tradição judaica para provocar uma introspecção sobre o verdadeiro cumprimento da lei, que hipocritamente os judeus diziam que cumpriam a lei. Certa vez eu estava com um amado, é uma pessoa boa até, assim no sentido humano,
E ele nos condenando porque que nós estávamos errados, porque não guardava o sábado. Vocês não guardam a lei. Ele disse, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você guarda a lei? Ele disse, eu guardo. Muito bem. Deixa eu fazer outra pergunta. Você guarda a lei? Eu guardo. Na terceira pergunta, eu olhei para a esposa e perguntei a ele, você guarda a lei? Ele disse, eu tento guardar, porque aí a esposa deu uma risadinha. Não é tentar guardar, é cumprir toda a lei. E ninguém pode cumprir a lei, por isso que Jesus Cristo veio, para cumprir toda a lei. Porque se você errar um pontinho da lei, você é culpado de todas. De todos os mandamentos, de todos os preceitos da lei. Jesus Cristo traz à luz, uma compreensão verdadeira, dizendo que não é o conjunto de regras que fazem a vida. A lei é certa, é espiritual, mas ela é condenatória. É para os transgressores. A lei diz-me que eu sou pecador, miserável, estou sob condenação, sob maldição. Mas só Jesus Cristo traz salvação, liberta, traz libertação. E Jesus Cristo mostra, não é um conjunto de regras, mas um relacionamento vital com Deus Pai, que só pode ter através do Filho. Ele expressou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo diz que habita em Cristo corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você quiser conhecer o Pai, conheça o Filho. Certa vez, umas testemunhas de Jeová chegaram para mim e disseram, se vocês só mostram Jesus, mostra Jeová também. Eu disse, João vai dizer a você. E Filipe chega assim para Jesus Cristo, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus Cristo, Filipe, há tanto tempo convosco, não me conhece a mim? Porque quem conhece a mim, conhece o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Então, se você tem uma comunhão maravilhosa, deliciosa, experimental com Jesus Cristo, você já está conhecendo o Pai e a sua vontade. Este livro expressa claramente quem é Jesus. De Gênesis, Apocalipse, aponta para uma só pessoa. Já no seu tempo, onde o Velho Testamento, nos seus 39 livros, estava fechado, Jesus Cristo mostra o valor de conhecer as Escrituras. Mas não conhecer apenas intelectualmente. Mas aquele o qual as Escrituras apontam. Vamos ver esse texto em João 5,39. Olha bem o que diz aí. Vocês examinam as Escrituras, porque julgar ter nelas o quê? A vida eterna. E elas testificam de quem? De mim. Aquela semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que seria lá no Calvário, é essa semente, que é Jesus, que as Escrituras Sagradas apontam. Jesus Cristo, conversando com os saduceus, mostra que não conhecer Escrituras é pior ainda, porque você pode ser manipulada
por líderes gananciosos e mal intencionados. Queriam dar uma rasteira em Jesus doutrinariamente, e Jesus Cristo expressou isso para eles, Mateus 22, 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de que não conhecerem as Escrituras, nem o quê? O poder de Deus. Não é só as Escrituras, mas o poder de Deus que faz com que vivamos as Escrituras. E nós precisamos, amado, conhecer profunda, pessoal. Não viva de fast food material ou espiritual. Vá atrás de pequenas, expressões, vídeos pequenininhos. Eu tenho combatido isso quando dou uma olhada. Chega um dito cujo falando sobre o assunto e diz com uma ousadia tremenda, mas não mostra um só versículo. Eu vou lá no comentário. Ele esqueceu de se basear nas Escrituras. A Escritura diz isso. Não seja manipulado por aí. Por exemplo, sobre o dízimo, diz muito. Muitos avarentos têm expressado isso. Aí eu coloco: aonde que Jesus Cristo proibiu? A um eu disse: olha, preste atenção. Jesus Cristo 23 de Mateus não rejeitou a prática do dízimo, mas endossou a prática do dízimo. Nós precisamos ver dentro das Escrituras todas as coisas. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Nunca fora dela. Eu sempre oro. Esta manhã, às 5 horas da manhã, eu estava conversando com o pai. E disse: Deus, me ajuda. Que esse livro faça parte da minha vida. E não conhecendo somente esse livro, as letras desse livro, mas o espírito que motiva a vivê-lo. Nós precisamos, amados, ser crentes, conhecedores da palavra, para refutar certos gananciosos por aí, mal intencionados, mas precisamos viver este livro. Eu vou nem perguntar aqui, quem já leu a Bíblia toda aqui. É um analfabetismo bíblico. Tem gente que lê mais livros evangélicos do que a Bíblia, que transforma os evangélicos. Se eu não ler, pelo menos o Novo Testamento, eu leio toda a Bíblia 10 vezes no ano, ele não vai fazer parte da minha vida. Miller leu 200 vezes a Bíblia Sagrada, 100 vezes ele leu de joelhos. Era um homem de fé extraordinária. Você tem lido esse livro, meditado nesse livro. Ele é superior a qualquer coisa, qualquer intelectualismo humano, porque transforma, penetra. Alguém chegou assim: pastor, então não adianta apenas ler. Se fosse um livro qualquer, eu diria: tá, você está certo. Mas esse livro é vivo, eficaz, penetra profundamente a alma. Esse livro me faz dormir durante a noite, e assim que eu acordo, eu vou para esse livro, todos os dias. E ele faz parte da minha alma, meu ser.
Junto com isso, oração, bastante oração, para que este livro seja real na minha vida. Terceiro lugar, meus queridos, rejeitar a compaixão do autor do milagre. Por causa de cerimoniais como o sábado e como a circuncisão, Jesus Cristo pegou neles com a circuncisão, disse: vocês circuncidam um filho, homem, macho, ao 8º dia, não importa se aconteça no sábado ou não, para cumprir este ritual, essa aliança em Abraão, nos patriarcas. Mas vocês estão me condenando, porque eu tirei uma pessoa de uma desgraça do seu corpo. Mas ainda, mais na frente, ele salvou esta pessoa. Rejeitar a compaixão em cima de cerimoniais. Apesar de ser o dono da festa, ele foi rejeitado por muitos. Alguns não o reconheceram como o Messias prometido. Outros duvidaram da sua autoridade e seus ensinamentos. A rejeição de Jesus na sua própria festa é rejeitar a proposta dele. A proposta dessa festa é mostrar que ele é o Messias e que ele é divino. A missão de Cristo, o Messias. Veja que ele está não sendo condenado por um milagre na Páscoa, no dia de sábado, mas também estava condenando a ele próprio. Não só os seus ensinos, mas a sua vida, pois queria matá-lo. Talvez você diga que ama muito a Jesus, mas está rejeitando na sua vida, na prática de vida. Jesus Cristo aqui argumenta com a circuncisão, que pode ser feita no sábado, porque não exercer a compaixão. Os judeus sempre rejeitavam isso, né? Colocava os cerimonialismo e práticas, às vezes que não era nem da lei. Rejeitava tudo isso. Quer dizer, endossava tudo isso, mas rejeitava o dono que mandou isso. Jesus Cristo, certa vez disse: olha, vão aprender com misericórdia, não quero e sim sacrifícios. Se você não viver a vida medindo todo mundo por compaixão, você vai trazer a muita gente a condenação. Jesus Cristo era extraordinário nisso, ele olhava as multidões com compaixão. Ele adentrava na real necessidade da alma para a transformação. Um dia cerimonial não pode estar acima do seu Senhor e nem da sua compaixão. Jesus Cristo poderia muito bem, gente, dizer àquele paralítico de 38 anos de sofrimento: olha, vamos fazer o seguinte, a lei está proibindo fazer qualquer coisa no sábado. Amanhã eu venho. Amanhã eu volto aqui. Então você fique, aguarde mais um pouquinho. Já esperou 38 anos. Mas ele não, ele é movido sempre por compaixão.
Jesus, amados, é superior ao sábado, e o sinal aponta não só para o seu caráter. A festa, o milagre não só apontava para o seu caráter, mas também para a sua missão messiânica. Porque em 20:31, coloca aí João 20:31, olha bem, eu já li com vocês várias vezes esse texto, vocês têm que colocar isso na cabeça, no coração. Veja aí, estes, porém, o que são estes? Sabem? O sinal, os sinais, os milagres. Porém, foram registrados, escritos, grafos, para que vocês creiam que Jesus é o quê? É o Cristo, o Messias prometido. E também o quê? O Filho de Deus, é Deus que se fez de carne. Se você for lá para 5:18 de João, eles queriam matar Jesus, que não porque quebrantava o sábado, mas também se dizia igual a Deus, sendo dito Filho de Deus. Este sinal que fora condenado pelos judeus, Jesus que está dizendo, este sinal diz que eu sou o Messias. E se você crê no autor do sinal, vai ter o quê? Crendo tem a vida eterna em seu nome. Meus queridos, vamos pensar nisso. Jesus teve compaixão daquele homem. E Jesus realça a hipocrisia daqueles homens, daquelas mulheres que queriam condená-lo porque queriam matá-lo até. Por 2 vezes após esse fato aí, queriam prendê-lo, mostrando uma hipocrisia tremenda em suas vidas. Diziam que amavam Deus, que guardavam a lei. Jesus disse, vocês não guardam a lei. Vocês quebrantam a lei todos os dias. Uma ovelha vale mais do que o mundo inteiro no coração do Pai. Vamos ver esse texto para a gente encerrar. Lucas 15, 3-7. Então Jesus lhes contou o quê? Esta parábola. Qual? Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de quê? Deus está alegre com você. Você deve ter uma alegria muito grande, porque Jesus encontrou você. Você não se encontrou com Jesus porque você é cego, você era cego. Você não se encontrou com Jesus Cristo porque você era morto, mas Ele encontrou você. Viva para Ele. Continue. E quando a encontra, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Acho que a gente, não, uma só, deixa para lá. Ele não. Ele valoriza pessoalmente cada uma de suas ovelhas, das que lhe pertencem. Digo a vocês que haverá o quê? Mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. As pessoas que não têm certeza de vida eterna, que estão presentes aqui, se Deus moveu o teu coração, que o Espírito Santo o convenceu que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, você pode promover uma festa agora no céu. O valor de uma alma é extraordinário para Deus, se for dele.
Mas tem muita gente se dizendo que está desperdiçando as suas vidas com a conduta de vida errada, não valorizando o que ele fez. Se Deus levou a sério, mandando o seu filho morrer por você, leva a sério o que Deus fez por você. Não rejeite esse amor de Deus com a sua prática de vida, senão você vai ter problemas sérios. Se você é, né? Se você é, vai ser corrigido aqui. Se não for, é beleléu, é inferno. Nem todos que estão aqui têm a garantia de que são dele e irão para ali. Por isso, Paulo chega aos cidadãos crentes de Corinto e diz: examinai se realmente estáis na fé. Se não é que já estás reprovado. Vamos ficar em pé.